Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Você sabia que existe uma enciclopédia das religiões? Pois é, eu já tive uma nas minhas mãos, é dessa grossura aqui, porque tem tanta religião no mundo, toda cultura, todo país, toda raça, toda tribo tem alguma ou mais religiões. São tantas que as pessoas ficam confusas, elas não sabem qual a religião correta. Essa é uma pergunta muito interessante, especialmente depois que nós começamos a ler mais a respeito de Jesus e vemos que ele fez determinadas coisas que outros fundadores de religião não fizeram. Por exemplo, Jesus chegou a dizer que a salvação das pessoas dependeria se crescem nele, que ele era Deus. Ele chegou a dizer que nós deveríamos renunciar tudo o que somos e tudo o que temos para dar a ele o primeiro lugar na vida. Ele chegou a pedir às pessoas que o seguissem e que tomassem sobre si o seu jugo e o seu fardo, e em troca ele daria a salvação eterna que ele veio conquistar para nós. Os outros fundadores de religião nunca chegaram a dizer isso. Eles simplesmente passaram regras e normas a serem seguidas pelos seus seguidores, pelos seus admiradores. Quem é, afinal, Jesus? Por que ele disse essas coisas? E por que ele é diferente dos demais? A supremacia de Cristo é o tema do programa de hoje com o pastor Hernandes Dias Lopes. Logo em seguida. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Josh McDowell disse que Jesus é um mentiroso, um lunático ou filho de Deus. Se Jesus Cristo disse ser quem não era, então ele é um mentiroso. Se Jesus Cristo acreditou ser quem não era, então ele era um lunático. Mas se de fato Jesus Cristo é quem ele disse ter sido, então ele é o Filho de Deus. Algumas pessoas hoje dizem que Jesus foi apenas um espírito iluminado, um grande mestre, um grande moralista. Isso Jesus não pode ter sido, se ele não é o Filho de Deus. Porque se ele não é o Filho de Deus, então ele mentiu sobre a sua identidade, porque ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. A única verdade clara, absoluta e insofismável é que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, o glorioso Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que desceu da glória, sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo bendito se fez maldição, sendo santo se fez pecado, sendo rico se fez pobre, por amor de nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4, mostra para nós a majestade de Jesus. Jesus é o centro da eternidade, Jesus é o centro da história, Jesus é o centro da igreja, Jesus será o centro do céu, Jesus é o centro de todas as coisas. O apóstolo Paulo não poderia ser mais resumido, nem mais abrangente, quando disse em Colossenses 3,11, Jesus é tudo em todos. À luz do texto de Hebreus, capítulo 1, eu gostaria de revelar e mostrar a você a majestade de Jesus. Diz o texto: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho.
Jesus Cristo é a última voz de Deus ao seu coração. Deus se revelou na criação, na consciência do homem, nas Escrituras Sagradas e por meio de Jesus, pois Jesus é a última voz de Deus a você. Ele se revelou à igreja de Laodiceia dizendo: eu sou aquele que tem a última palavra de Deus, eu sou o Amém, eu sou o Ômega. Se você não escutar a voz de Deus por meio de Jesus, não haverá mais esperança para a sua vida. Segundo lugar, Jesus Cristo nos é apresentado como Filho, o Filho de Deus, eternamente gerado de Deus, coigual com Deus, da mesma substância de Deus. Ele é luz de luz, Ele é aquele que veio para nos mostrar a face do Pai. Ele é o Filho, unigênito de Deus, que veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Mas o texto de Hebreus diz que também Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que o Pai tem pertence a Jesus. Tudo que é do Pai também é de Jesus. Ele é herdeiro de Deus e nós com Ele somos co-herdeiros. Todas as riquezas da graça, toda a beleza da glória, toda a singularidade da bem-aventurança celestial, tudo isso pertence a Jesus, está centrado em Jesus e por meio de Jesus nós podemos usufruir estas bênçãos gloriosas, espirituais e celestiais. Mas ainda o texto nos diz que Jesus é o Criador do universo. Tudo veio a existir por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo foi o agente da criação. As coisas visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, soberanias e potestades. Ele criou as galáxias, Ele criou os mundos estelares, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou os anjos, tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, para a glória dEle. Aquele menino que nasceu e foi colocado numa manjedoura, aquele menino que discutiu com os doutores da lei em Jerusalém com 12 anos, aquele homem que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, que foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, é o Criador do universo. Foi Ele quem mediu as águas dos oceanos na concha da sua mão, quem pesou o pó da terra em balança de precisão, quem mediu os céus a palmos e estendeu o céu com uma cortina para nele habitar, aquele que espalhou as estrelas no firmamento, é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Diz o texto ainda, em quinto lugar, que Ele é o resplendor da glória. A glória de Deus são os atributos todos de Deus, a majestade de Deus, o fulgor de Deus, pois Jesus Cristo é a síntese, é o resumo e ao mesmo tempo a totalidade, todo o esplendor de Deus. Jesus veio para nos revelar a majestade, a glória sublime de Deus. Mas agora, em sexto lugar, diz o texto que Jesus é a exata expressão de Deus. Se você quer conhecer quem é Deus, seu amor, sua graça, seu poder, olha para Jesus. Ele é a interpretação de Deus, Ele é a exegese de Deus. Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas ainda, o texto diz que Jesus Cristo é o sustentador do universo. O universo não está à deriva. O universo não é como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Jesus Cristo não apenas criou o universo, Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele não é como aquele relojoeiro que fez o relógio, deu corda nele e deixou o relógio trabalhando sozinho. Jesus Cristo criou o universo, intervém no universo, controla o universo, governa o universo, tem as rédeas da história nas suas poderosas mãos. Mas ainda, o texto nos informa que Ele, tendo feito a purificação dos pecados,
Jesus Cristo é o único que pode perdoar-nos do pecado, o seu sangue é o único que pode nos lavar do pecado, foi por causa da sua morte que nós recebemos vida, foi por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário, é que nós temos livre acesso a Deus. É a morte de Cristo que nos dá vida. Pelo seu sacrifício, fomos redimidos do cativeiro do pecado, porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos remir do pecado, para nos lavar do pecado, para nos libertar do pecado, para nos dar a vida eterna. Mas agora, em penúltimo lugar, em nono lugar, diz o texto que Jesus Cristo, depois que fez a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. Ele voltou ao céu em glória. E Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, governando o universo, dirigindo a história, lutando as lutas do seu povo e conduzindo o seu povo em triunfo. Finalmente, em 10º lugar, esse texto diz que agora Ele herdou um nome que está acima dos anjos. E Ele recebeu este nome que é sobre todo nome. Alguém recebe um grande nome por 3 formas: por herança, por doação e por conquista. Jesus Cristo tem o maior de todos os nomes pelos 3 motivos. Ele herdou de Deus esse nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que é maior do que todos os nomes, tanto no presente século como no vindouro. Segundo lugar, ele recebeu esse nome por doação. Diz Filipenses capítulo 2, porque Jesus se humilhou, porque Jesus morreu morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele recebeu este nome também por conquista, porque lá na cruz ele desbancou os principados e potestades e triunfou sobre eles. Jesus é majestoso, Jesus tem o maior de todos os nomes, Jesus é o nosso Salvador, é por meio dele que a nossa vida encontra sentido e propósito. Renda-se a ele agora, entregue o seu coração a ele agora, experimente a razão da vida em Jesus Cristo. Eu quero orar em seu favor. Onde você está, renda-se a esse Jesus, receba-o como Senhor e como Salvador da sua vida e experimente o dom da vida eterna. Deus, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e produza neles a bênção gloriosa da salvação em Cristo Jesus, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de finalizarmos o programa de hoje, quero agradecer a todos vocês pela atenção dispensada a nós. É uma bênção falarmos sobre Jesus e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Que o Espírito Santo aplique em seu coração a palavra de Deus ministrada hoje. Jesus é suficiente. Só Ele pode dar a você a vida eterna. Domingo que vem, estaremos de volta às 11h45 e falaremos sobre Jesus, o advogado incomparável. Fique com Deus e até lá.